Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nós estamos no espaço de reflexão bíblica teológica e vamos fazer uma análise do capítulo 3, versículo 11, à luz do seu texto e contexto, para então verificarmos qual é o significado do termo fogo, conforme nos diz o versículo de número 11. Nós temos um texto clássico bastante conhecido, porém ainda pouco compreendido, porque existe equívoco a partir de uma leitura um tanto tendenciosa e que, por isso, desvirtua o verdadeiro significado do versículo aludido. Diz assim: Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele, numa referência a Jesus, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O termo que nós vamos estudar e nos deter é este aqui, fogo. Qual o significado desse fogo? Seria um fogo, digamos assim, propagador, que faz com que o nosso amor, a nossa dedicação seja cada vez mais e mais intensa? Seria, então, um fogo, conforme muitos alegam, que é um fogo purificador? Iria purificar-nos de uma forma completa e, quando não, contínua. Mas que fogo é este? Quando a gente verifica o texto e contexto. E cá entre nós, o contexto é determinante para cada emprego de um termo, principalmente a partir da língua grega, que por sua vez vai ser traduzida para a nossa língua portuguesa. Para a gente compreender qual o significado do fogo, a gente tem que deixar, primeiro, todo e qualquer entendimento que a gente assimilou no decorrer dos tempos, que não vai fazer jus ao sentido escriturístico dentro do texto e contexto. Porque o contexto imediato é determinante para a compreensão do termo. Vejamos que nesta frase, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Este fogo tem como contexto imediato o verso 12, que diz assim: A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, isto é, que não se apaga. Pelo contexto imediato, já deixa claro que este fogo aqui, uma referência a essa imersão no fogo, significa a condenação eterna ou ainda é símbolo do juízo de Deus. Para corroborar, vamos voltar a alguns versículos, porque quando João Batista ele começa a pregar o arrependimento, ele está anunciando o reino de Deus por conta da sua proximidade. Isto é uma indicação de que o Messias está à porta, está chegando. Ele então começa a pregar, as pessoas vêm submeter ao rito batismal, e note que no versículo 7 fala que, mas vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, que eram religiosos, que vinham ao seu batismo, disse-lhes, e olha a maneira que João, o Batista, se dirige àqueles religiosos. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui, uma vez mais, vai mostrar que se refere à condenação de Deus, ou seja, o juízo divino. Logo,
nós temos que considerar texto, contexto, obviamente, o contexto imediato, para verificarmos o sentido do emprego do termo fogo, conforme está aqui no versículo 11, na parte final. Isto deveria nos deixar por satisfeito, entendendo que assim a palavra de Deus nos diz. Acontece que algumas pessoas vão fazer algo que não comporta no texto. Alega que o crente, ele é batizado no Espírito Santo e em fogo. Aí cria-se uma dificuldade. Aí vai alegar algo que não se encontra no texto, dizendo que esse fogo tem um outro sentido, quando na verdade não tem. Para você compreender este texto dentro do seu próprio contexto, basta notar que há um cenário, tem uma multidão. Identificando o público fica muito mais fácil. Há pessoas que vêm de fato a João Batista e submetem-se ao rito batismal, confessando seus pecados em arrependimento. Porém, dentro dessa multidão, em meio a esse número grande de pessoas, está se aproximando os judeus e religiosos. E estes judeus religiosos, eles estão, vou dizer assim, aprisionados aos seus conceitos e não demonstra um pingo de arrependimento. Daí a palavra bem forte, dura para os judeus religiosos, e nós temos aqui um pano de fundo. Quando se trata de uma multidão, onde a gente pode observar duas categorias de pessoas crédulas e incrédulas, ou ainda de crentes e descrentes, a expressão batizará no Espírito Santo e em fogo aparecem juntas, somente descritas em Mateus e Lucas. Nas outras cinco alusões ao batismo do Espírito Santo, não aparece o elemento fogo. Por causa de quê? Contextualmente, a gente observa que o batismo no Espírito Santo é destinado àqueles crentes, àqueles que vão crer, ou que creem, porque estes serão imersos no Espírito. Já aqueles que não são crentes, ou aqueles que vão permanecer incrédulos, sem arrependimento, estes vão ser imersos no Espírito. Não é à toa que o próprio Jesus, no capítulo 1, versículo 5, quando se dirige tão somente aos discípulos, que são pessoas crentes e não descrentes, vai se referir só ao batismo no Espírito, isto é, a imersão no Espírito Santo. Em nenhum momento Jesus faz alusão ao fogo, porque o fogo, num, num símbolo do juízo de Deus, não destina-se aos crentes, e sim aos descrentes. Vale salientar que, como eu disse, 7 versículos da Bíblia que faz alusão ao batismo no Espírito Santo. Dois apenas menciona a expressão Espírito Santo e em fogo. Ainda assim, dentro de um contexto, quando há uma multidão. E em meio à multidão, sempre vai haver pessoas crentes e descrentes. As outras 5 vezes, acredite, e pode depois verificar no outro vídeo que eu vou colocar aqui, todas as vezes, quando menciona somente os crentes, aí sim, só há o emprego do batismo no Espírito e nunca o batismo no fogo. E Papai do Céu é tão misericordioso que alguns crentes sinceros que recebem ensinos de uma forma equivocada e que fica pedindo a Deus, Senhor, me batiza no Espírito Santo e com fogo ou no fogo. Papai do Céu é tão misericordioso que não vai imergir aquele crente que está no estado de ignorância no juízo de Deus. Porque este, repito, destina-se somente àqueles que não se arrependem, por sua vez, àqueles que vão estar condenados
por conta da não aceitação ou da falta de arrependimento. Espero que tenha apreciado a palavra de Deus dentro do seu texto e contexto. Mas continue conosco, para nós, a cada vez mais e mais, aprendemos juntos, mostrando versículo por versículo, texto por texto, sempre à luz do seu contexto.